Fala, galerinha! Muito bom dia! Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação, e a gente está começando a nossa aula de Física da semana. Meus queridos, vamos iniciar aqui mais uma aula de Física da semana, tá? Vamos iniciar aqui a nossa primeira aula, certo? E desse retorno também, que a gente retornou essa semana, estamos voltando para o segundo semestre, né? E essa semana, como semana de revisão, a gente vai retomar também alguns conteúdos vistos anteriormente, ok? Então a gente finalizou no primeiro semestre os conteúdos da termodinâmica, termologia e finalizando esse estudo sobre o calor, agora no segundo semestre a gente vai estudar ondas, óptica e tudo mais. Porém, a gente vai revisar alguns conteúdos importantes para a gente ir bem nesses outros que a gente vai continuar estudando. Então, hoje, nós vamos revisar o tema de transmissão do calor, as diversas formas de transmitir calor, de propagar calor em meios, em objetos, em materiais, certo? Então, na aula de hoje, do dia 4 de agosto, estamos começando aqui mais uma aula de física, certo? E eu quero muito a participação de vocês que estão com a gente aqui pelo IPTV, pelo YouTube, de onde você estiver assistindo essa aula, seja muito bem-vindo e vamos que vamos, né? Transmissão do calor é o conteúdo de hoje, aula do dia 4 de agosto. Física é a nossa disciplina e eu sou o professor Caio, estarei aqui com vocês em mais uma aula, certo? Através da aula de hoje, o que a gente vai comentar, professor? A gente vai comentar sobre a transmissão do calor. Então, a gente vai falar sobre a definição do que do que são esses processos, como acontecem, tá? Qual é a característica necessária que o material tem que ter para ele transmitir calor. Vamos ver o que é o fluxo de calor, certo? Que é um cálculo da quantidade de calor que se transmite por um determinado tempo. Depois, vamos trabalhar com condução térmica, convecção térmica, irradiação térmica e também vamos falar sobre a garrafa térmica na aula de hoje, que é uma das aplicações dos processos de transmissão de calor. Perfeito? Finalizando a aula de hoje com exercícios também. A gente vai trabalhar alguns exemplos, algumas atividades que remetem ao conteúdo de transmissão de calor. Perfeito? Então, para começar, galerinha, a gente vai trabalhar com transmissão do calor, definindo esse processo. Ele também é chamado de propagação de calor, que indica que o calor está sendo levado de um objeto para outro ou de um meio para outro, tá? Então, propagar calor é a denominação dada à passagem de energia térmica de um corpo para outro ou de uma parte do corpo para outra parte dele mesmo, certo? É a passagem da energia térmica de um corpo para outro ou de uma parte para outra do mesmo objeto. Esse processo ele pode acontecer de três maneiras diferentes. Ele pode acontecer pela condução, convecção ou irradiação, também conhecido como radiação. Galerinha, cada um desses processos, cada um desses três processos tem uma característica. Eles vão atuar em objetos diferentes, em meios diferentes, de formas diferentes também. Por isso que a gente vai estudá-los separadamente, ok?
Laisiele, seja muito bem-vinda. Edivânia, muito bom dia. Galerinha que está chegando aí pelo YouTube, prazer tê-los com a gente, tá? Todos que estão nos assistindo. E na aula de hoje a gente vai falar sobre esses três processos: convecção, condução e radiação. Certinho, galerinha? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você teve durante a explicação, você pode falar aqui no chat, seja do IPTV, seja do YouTube, eu vou estar aqui respondendo a sua dúvida. Então, esses três processos são processos que estão associados à propagação de calor, mas para saber a taxa da quantidade de calor que é transmitida, eu uso o fluxo de calor. Tá? Todas vocês são estudiosas. Galerinha aí conectada com a gente. Só de vocês estarem aqui assistindo as nossas aulas, tentando aí uma aprendizagem, é uma forma de vocês estarem estudando, de vocês serem pessoas estudiosas. Viu? Parabéns a todos que estão com a gente, principalmente as meninas aí que estão comentando, que estão participando da nossa aula, certo? Que continuem assim, até o final da aula, tá bom? Então, jovenzinhos, jovenzinhas, a gente vai falar do fluxo de calor, que nas três maneiras, né? Nas três formas de propagar calor, você pode calcular igualmente. Como é que é, professor, esse cálculo do fluxo de calor? Ele será uma razão, ou seja, uma divisão da quantidade de calor, representada pela letra Q maiúscula, pelo tempo, pelo intervalo de tempo que esse processo acontece, que essa transmissão de calor ela vai acontecer. Esse fluxo de calor, ele é representado por essa letra grega chamada de φ. Beleza? φ. E você pode ter esse φ, esse fluxo de calor, com duas unidades diferentes. Quando o calor ele é dado em caloria e o tempo em segundos, você vai ter a unidade caloria por segundo para o fluxo de calor. Tá bom? É como se fosse o cálculo da velocidade que o calor se transmite. Com qual velocidade que o calor se transmite? Aí você calcula o fluxo de calor, tá? Caso a quantidade de calor seja dada em joules, vai ficar joule por segundo, que refere-se à unidade watt. Então, watts na física refere-se a uma unidade que representa joule por segundo. Então, você vai, dependendo da situação, usar ou caloria por segundo ou watts, que é joule por segundo. Tá bom? Lembrando que pode acontecer durante as questões de você transformar de joule para caloria, tá? E aí você lembra que uma caloria equivale aproximadamente a 4,2 joule, tá? Você vai ter que fazer essa relaçãozinha. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, para a gente já calcular como é que eu vou trabalhar esse fluxo de calor. Ele diz assim: 240 gramas de água de calor específico igual a 1 são aquecidos pela absorção de calor em um fluxo de 200 watts. Considerando que uma caloria é igual a 4 joules, o intervalo de tempo necessário para
que essa quantidade de água varie sua temperatura em 50 graus Celsius, será de. Então, jovens, o que ele nos forneceu nessa questão? O que foi fornecido aqui? Ele falou que a massa de água que será aquecida é 240 gramas. Além disso, eu tenho um fluxo de calor de 200 watts. Considerando que uma caloria vale 4 joules, o intervalo de tempo necessário para que isso ocorra, para que esse aquecimento ocorra, ou seja, eu quero saber o ΔT, é de quanto? E o aquecimento, ou seja, a variação de temperatura, foi de 50 graus Celsius. Tá? Então, foi tudo isso que ele nos forneceu. Aqui, galerinha, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro determinar qual é a quantidade de calor que será que o corpo recebe ao aquecer. E depois, nós vamos determinar o fluxo desse calor. Ou seja, na verdade, o fluxo não. Na verdade, o tempo que ocorre esse fluxo de calor. Ou seja, a duração do processo. Então, o primeiro ponto da nossa questão, qual é? Primeira parte da questão. Determinar a quantidade de calor. Quem lembra de medir essa quantidade de calor? Ah, professor, eu lembro que tem duas formas de medição. Eu posso calcular a quantidade de calor latente, que essa quantidade de calor latente é a quantidade necessária para a substância mudar de estado, e eu tenho a quantidade de calor sensível, que essa quantidade de calor sensível é a quantidade necessária para a substância aquecer ou resfriar. Então, como nessa questão, como nesse exemplo, eu tive apenas um aquecimento, a substância não mudou de estado, então eu vou usar o sensível, né? E o sensível nós calculamos de que forma? Que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Beleza? Tranquilos? Então fica MC ΔT. Quantidade de calor, que é o que eu quero encontrar, será 240 vezes 1 vezes 50. E aí, jovens? O que nós podemos achar através dessa multiplicação? Você vai multiplicar 50 vezes 240. Nós encontramos, galerinha, 12.000. 12.000 calorias. Beleza? Pronto, professor, já posso fazer direto? Calma, tem um porém. Ele disse que uma caloria vale 4 joules. Se eu tenho 12.000 calorias, em joules, esses 12.000 iam valer quanto? É só você multiplicar por 4. Vou colocar aqui, ó. Em joules.
Quanto é que ia valer essas 12.000 calorias? Aí você ia pegar, ó, 12.000 e multiplicar por 4, já que cada caloria equivale a 4 joules. Então, o resultado seria de quanto? 48.000, não é isso? $48.000. Você vai usar, então, os 48.000. Perfeito? Agora sim. Agora sim nós já temos metade da nossa questão feita. Qual a outra parte, galerinha? O que eu preciso fazer? Eu vou precisar encontrar agora o tempo. O tempo necessário para que haja a transmissão desse calor, desses 48.000 joules. Como é que eu calculo? Eu uso a formulazinha do fluxo. Ó. Fluxo é a quantidade de calor pelo tempo. Certo? Como eu quero o tempo, olha aí, eu faço meio pelos extremos, o tempo vai multiplicando o fluxo e a quantidade de calor vai para o outro lado. Então fica assim, ó. E aí o fluxo passa dividindo, não é isso? Então, para encontrar o tempo, eu tenho que dividir a quantidade de calor pelo fluxo. E aí, jovenzinhos, quanto é que dá? Quantidade de calor, nós calculamos igual a 48.000. O fluxo, a questão disse que era 200. Então, cancelando 2 zeros de cima do numerador com 2 zeros do denominador, fica 480 dividido por 2. Dá quanto? Tempo aqui seria de 240 segundos. Professor, mas não tem 240 segundos nas alternativas, elas estão todas em minutos. Aí você faz a transformação. Em minutos, nós temos quanto? Esse tempo em minutos, basta você dividir por 60. Aí nós encontramos 4 minutos, não é isso? Então, a transmissão do calor teve uma duração de 4 minutos. Um alô para Marta de São Gonçalo. Marta, minha linda, diretamente de São Gonçalo, assistindo as nossas aulas do canal Educação, né? Um beijo, meu amor. Bom saber que você curte a nossa aula, gosta da aula de física, né? Um prazer saber disso. Um abração, um beijão para Marta de São Gonçalo, tá bom, meu amor? Bom, jovens, quero saber de vocês se ficou alguma dúvida.
Vou voltar aqui para a gente marcar o gabarito da letra D. E aí eu vou dar o tempinho para vocês anotarem, tá? Vou dar um minutinho para vocês nessa telinha e a gente volta já já. Um minutinho. Vamos lá, galerinha. Show de bola. Vamos voltar aqui para nossa aula. Galerinha de Pajeú na ativa também, né? Assistindo aqui a nossa aula. Um abração para a galerinha de Pajeú que está presente em mais uma aula da segunda série. Jovens, vamos para o nosso segundo exemplo, nossa segunda questãozinha, que vai dizer o seguinte. Um fluxo de calor de 2.000 watts é absorvido durante 1 minuto. Para elevar a temperatura de 10 para 60 graus Celsius de um sólido de massa de 0,5 kg. Considerando que não há mudança de fase durante a elevação da temperatura, o calor específico desse sólido em unidade joule por quilograma vezes graus Celsius é. Então, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que, devido a um fluxo de calor de 2.000 watts, uma certa quantidade de calor é absorvida durante 1 minuto. E é capaz de elevar a temperatura de uma substância de 10 para 60. De um sólido de massa 0,5 kg. Considerando que não há mudança de fase, qual é o calor específico desse sólido? Ou seja, qual é o material? Então, jovens, primeira coisa que a gente tem que lembrar. Não tem mudança de fase. Se não há mudança de fase, qual é o tipo de quantidade de calor que a substância recebeu? Calor sensível. Certo? Calor sensível. Então, essa é a primeira característica que você tem que lembrar. Além disso,
O que foi fornecido para a gente interpretar? Nós vamos ter um fluxo de 2.000 watts, um tempo de 1 minuto. Eu tenho uma massa de 0,5 quilograma e a substância ela aqueceu de 10 para 60 graus Celsius. Jovens, de novo, eu vou ter que fazer 2 passos aqui, tá? Tenho que trabalhar separadamente 2 maneiras. Primeira maneira, eu vou utilizar a expressãozinha do fluxo e achar a quantidade de calor, certo? E aí, depois eu vou trabalhar com a formulazinha da quantidade de calor sensível. Então, a primeira parte é achar qual foi essa quantidade de calor, jovens. E aí? Usamos a expressão do fluxo. Fluxo é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Perfeito? Fluxo é a quantidade de calor transmitida pelo tempo. Qual foi o fluxo? O fluxo foi de 2.000 joules. Quero saber a quantidade de calor para um tempo de 1 minuto. Aí você tem que lembrar, professor, a gente não pode trabalhar com minutos, a gente tem que trabalhar com segundos. E aí de cabeça você faz essa operação. 1 minuto tem quantos segundos? 60, né? Então você já substitui aqui. Usa, ó, 60 segundos. Faz meio pelos extremos. E aí você pode dizer que a quantidade de calor é 2.000 vezes 60. Que dá, olha aí, 2 vezes 6, 12. 120.000. Isso em joules, né, jovens? Isso em joules. Ok? Bom, meus queridos, achamos a primeira parte da questão. 120.000 joules. E a segunda parte, qual é? Nós vamos ter que determinar qual é o calor específico. Vai indicar de qual material essa substância é feita. Esse objeto é feito. Como é que eu uso a expressãozinha que cabe o calor específico? Quantidade de calor sensível é a massa, calor específico vezes a variação de temperatura. Certo? Quantidade de calor, nós achamos igual a 120.000 joules. A massa, 0,5, né? Professor, não transforma a massa para grama, não? Não. Se o calor estiver em joules, a massa é em quilograma, tá? Calor específico Czinho vezes a variação de temperatura. Como ele aqueceu de 10 para 60, o 60 foi o final e o 10 o inicial. Variação de temperatura sempre é a temperatura final menos a inicial. Então fica 120.000 igual a 0,5 vezes C vezes
50. Então, o teu propósito é achar esse C. Tá bom? Continuando aqui do outro lado, faz o produto de 50 vezes 0,5. Dá 25, né? Então, fica 25 vezes C igual a 120 mil. Czinho será 120 mil e o 25 passa dividindo. Então, Czinho será, vamos lá, 120 mil dividido por 25, jovens. E aí? R$4.800 na unidade que a questão pede. Porém, ele dá em notação científica, né? Tem aí uma potência decimal. O que eu faço? Volto às minhas casas decimais 3 vezes e isso dá origem ao número que ele me deu aqui na questão, ao número do gabarito. Só anotar direitinho aqui o número. 4.800, né? Então, voltando 3 casas decimais, nós temos 4,8, confere, acrescenta a potência decimal, a base 10, e como eu voltei 3 casas, fica o 10 elevado a 3 aqui. Isso em joule por quilograma vezes grau Celsius. Tá bom? Então, finalizamos aqui mais uma questãozinha número 2 da nossa aula de hoje. Certo? Voltando aqui para o nosso gabarito, nós temos o gabarito da letra A. 4,8 vezes 10 elevado a 3. Muito bem. Vou te dar um minutinho para você fazer o print, anotar as informações principais dessa questão e a gente volta já já. Um minutinho.
Muito bem, pessoal. Estamos de volta e vamos aqui falar sobre condução térmica. O primeiro processo. A gente estudou até agora como o calor se transmite, né? O cálculo dessa transmissão de calor, como ela acontece. E agora a gente vai estudar o primeiro processo, a parte teórica do processo, a explicação de como ele ocorre, tá? Se a gente já sabe calcular a quantidade de calor que passa para o corpo, agora nós vamos tentar entender como o processo ocorre. Vamos ter 3 processos acontecendo e a condução é o primeiro. Então, a condução térmica diz o seguinte: é o processo de transmissão de calor que a energia térmica passa de um local para outro através das partículas. Opa, professor. Então, eu tenho através da vibração das partículas, coloque aí, puxe uma setinha e coloque que é através da vibração. Através da vibração das partículas, você tem esse processo acontecendo. Como assim, professor? Vamos lá. Quando você tem um objeto metálico ou qualquer objeto que vai aquecer, internamente, molecularmente, o que acontece durante esse aquecimento? Nós não vamos perceber a olho nu, mas microscopicamente você teria na parte mais próxima da fonte térmica partículas mais agitadas. Então, a cena macroscópica seria da esquerda, onde você presencia uma pessoa aquecendo uma barra de metal. Porém, microscopicamente seria a cena da direita, em que as partículas elas vão ficar mais agitadas na proximidade da fonte térmica, na fonte de calor. O que acontece? Essa vibração ela vai produzir energia, né? As partículas elas vão ganhar energia à medida que a chama vai aquecendo o material. Essa vibração vai fazer com que as moléculas se colidam mais e essa colisão vai transmitindo energia de partícula para partícula. Então, aquelas partículas muito agitadas vão levando energia para as agitadas, que vão ficar muito agitadas também, e para as pouco agitadas, que vão ficar muito agitadas também. Então, é através da vibração das partículas que você vai ter a transmissão do calor. Essa forma de propagar calor, que é a condução, ela exige a presença de meio material. Por quê? Porque ela só ocorre devido à presença de partículas. Então, no vácuo, você não vai ter o aquecimento de um material, no aquecimento daquela região, por meio do processo de condução. Por exemplo, eu quero aquecer uma região do espaço, lá do espaço, usando o processo de condução. Eu consigo aquecer aquela região do espaço usando a condução? Não. Porque lá não existe matéria, não existe partículas. Certo? Então não há a propagação de calor por condução. Beleza? Esse processo também, como ele depende das partículas, da vibração das partículas,
ele vai ocorrer nas substâncias sólidas apenas, tá? Como assim, professor? As partículas de uma substância sólida, elas vão poder levar energia com mais facilidade porque elas estão próximas uma das outras. Então, se eu tenho uma aproximação de partículas, uma proximidade das partículas que compõem o material, durante o processo de propagação de calor, eu tenho a vibração dessas partículas e esse processo ele tem que acontecer rápido, ele acontece rapidamente, então eu só posso ter nas substâncias sólidas, já que as partículas têm uma certa proximidade. No líquido, professor, no líquido não acontece condução. Por quê? Porque as partículas já estão um pouco mais separadas. E no estado gasoso, mais ainda. Bom? Então, condução térmica só acontece nas substâncias sólidas por conta da proximidade das partículas nesse meio material. Tranquilo? Esse é o primeiro processo de transmissão de calor, tá? E ele está diretamente associado com o seguinte tópico: condutores e isolantes. Matéria, no caso, materiais condutores, são aqueles materiais que eles vão propagar calor de forma mais facilitada. Tá bom? Então, o calor em materiais condutores, ele acontece de forma mais fácil, porque esse material tem partículas que vão levar o calor, que vão transmitir essa energia de forma mais fácil, tá? Porque vão ter mais liberdade de vibração. Agora, nas substâncias isolantes, a liberdade de vibração não será tão grande assim e as partículas não vão levar tanta energia. Um exemplo disso, né? Um exemplo de condutores, que são aqueles materiais que a vibração ocorre mais fácil, que a transmissão de energia ocorre mais fácil, são os materiais metálicos. Por isso que a gente utiliza panelas de alumínio, panelas de ferro para cozinhar os alimentos, porque elas vão transmitir calor para o alimento mais rapidamente, tá? Já alguns restaurantes, eles vão utilizar isolantes térmicos para servirem os alimentos, porque eles não transmitem calor com tanta facilidade. Ou seja, o alimento não vai resfriar, não vai ficar frio, gelado mais rápido. Vai demorar para isso. É o caso de alguns restaurantes que colocam as porções dentro de cuias de barro. O barro é um material isolante térmico. Então, ele vai manter por mais tempo a temperatura daquele alimento. O caso também de alguns estabelecimentos comerciais que levam os alimentos até você, eles vão levar dentro de uma marmita de quê? De isopor, né? Então, o alimento ele conserva a sua temperatura por mais tempo. Tá bom? Belezinha? Show de bola, jovens. Então, isso não acontecia quando mandavam a quentinha para você dentro de um material, né, dentro de uma quentinha de alumínio, de papel alumínio. Quando mandavam a quentinha com papel alumínio, ela já chegava fria às vezes. Por quê? Porque o papel alumínio ele é um condutor. Ele é feito de um material metálico, de uma liga metálica. Então, ele conduz calor. Assim, o alimento ia perder calor mais fácil. Perder energia térmica mais fácil. Já no isopor, isso é mantido constante, por mais tempo. Tá bom? Essa é a diferença de materiais condutores e
isolantes. Vamos aqui para a nossa questão número 3, nosso exercício número 3. Vou dar um tempinho para vocês, já que essa questãozinha é teórica, tá? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês tentarem responder e na volta eu resolvo essa questãozinha para vocês, tá bom? 2 minutinhos. Muito bem, galerinha. Vamos aqui para a nossa questãozinha número 3, exercício número 3, que diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente o mecanismo pelo qual ocorre a transferência de calor, conhecida como condução térmica. E aí? A letra A diz o seguinte: é a transferência de calor que ocorre nos fluidos. O que é um fluido, professor? É uma substância líquida ou uma substância gasosa. E eu disse para vocês que a condução ela acontece nos sólidos. Então não é a letra A. Letra B. É uma forma de transferência de calor que ocorre principalmente nos sólidos, pela transmissão de vibrações entre átomos. Então tá aqui a nossa resposta correta. Tá? Então seria a letra B de bons alunos. O que está errado na letra C? É a quantidade de calor necessária para aquecer? Não, é uma forma de transmitir calor e não a quantidade de calor. Letra D. É a medida da capacidade térmica de um corpo? Também não. E letra E. É um fenômeno de transição de calor que ocorre sem que haja necessidade da existência de um meio material? Não, a gente tem a necessidade da existência de um meio material, certo? Por isso que também não é a letra E. Gabarito correto, letra B, que diz que é uma forma de transmitir calor que acontece principalmente em substância sólida. E essa transmissão acontece pela vibração dos átomos do material. Tá bom? Então, letra B é o gabarito
Correto. Quarta questãozinha, você tem aí também este tópico falando aqui de condução de calor, tá? Vou te dar mais 2 minutinhos para você analisar essa quarta questãozinha e a gente volta com o gabarito dela para finalizar o primeiro horário. 2 minutinhos. Galerinha, vamos lá. Quarta questão diz o seguinte: numa sala com temperatura de 18 graus Celsius, estão dispostos um objeto metálico e outro plástico, ambos com a mesma temperatura desse ambiente. Eles estão em equilíbrio térmico com o ambiente, porém, um indivíduo com temperatura corporal média de 36 graus Celsius segura esses objetos, um em cada mão, simultaneamente. Nesse caso, é correto afirmar que há rápida transferência de calor. Então, tem ali uma transferência de calor entre esses objetos e quem está segurando. Aí a letra A diz o seguinte: é correto afirmar, né, que há uma rápida transferência de calor da mão para o objeto metálico e lenta da mão para o plástico. Por isso, a sensação de frio maior proveniente do objeto metálico. O calor ele vai se transmitir da mão para o objeto? Sim. Por quê? Porque a mão ela tem uma temperatura maior do que a temperatura do objeto, que é a mesma da sala. Então, o calor se transmite do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? E vai ocorrer mais rápido no metal do que no plástico? Sim, porque o plástico ele é isolante e o metal é condutor, tá bom? Então, por isso que o nosso gabarito é a letra A de aprovados. Beleza, galerinha?
E a sensação de frio, professor, é maior no metal por quê? Por conta dessa rapidez que ele transmite calor com mais facilidade, tá bom? Finalizamos aqui a nossa aula de hoje, galerinha. Vamos voltar, na verdade, à primeira aula de hoje, né? Vamos voltar rapidinho. Daqui a 2 minutinhos a gente retorna e ficamos por aqui no primeiro horário, mas te encontro no segundo já já. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.